Olá pessoal, tudo bom com vocês? O passo a passo de hoje é um pouquinho diferente, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês todo o processo aí, como eu faço, transformo os panos de prato em joguinhos de suplá e também os paninhos aí para a tampa do fogão, tá? Toalhinhas aí para a tampa do fogão. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho alguns panos que eu já cortei, porque eu vou dar início a um jogo de suplá feito com panos de prato com o tema natalino. Então eu quero gravar para vocês desde o início como que eu faço, tá? Muita gente me pergunta qual é a medida do que fica o suplá. Eu vou virar aqui o avesso, porque assim eu acho que vai ficar melhor para vocês verem, porque tem a estampa. Então a medida desses panos aqui, gente, ó, ele fica com 31 centímetros, tá? Cada suplá desse ou toalhinha para o fogão sem o crochê. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui, ó. Aqui eu tenho dois panos de prato. Esse pano aqui é um pano KN, que tem a medida de 42 por 68. E aqui eu tenho um pano de prato pé de galinha, que tem a medida de 41 por 69. Então, o pé de galinha tem a medida 41 por 69 e o KN tem a medida 42 por 68. Então, eu uso tanto um como o outro, tá? Esses panos de prato aqui vêm lá do Cerqueira Armarinho, parceiro do canal, tá? Tem estampas bem lindas. Eu escolhi esses dois aqui, porque serão os próximos que eu vou trabalhar depois desses aqui. Então, para vocês cortarem assim, redondinho, ó, fica desse jeito aqui. Se aqui o pano, ele tem a medida de 62 por 48, aqui vai ficar com 31, porque a gente vai cortar aqui essa parte e vai deixar somente o desenho aqui no meio. Por que a gente não corta maior e aproveita mais o pano? Uma inscrita me perguntou isso. Porque ó, o pano a gente tem que dobrar ele no meio certinho, tá? Vou tirar esse aqui de baixo para mostrar para vocês. Esse aqui está dobrado ao meio, tem que ficar bem certinho, dobrado ao meio, na medida certinha, para poder, quando a gente for fazer o corte e a costura, o desenho não ficar torto. Então aqui eu não tenho aqui a medida que eu usei, mas vocês podem usar, gente. Eu usei uma tampa de uma panela grande que eu tenho. Era para eu ter trazido aqui para a loja, eu esqueci de trazer. Mas eu peguei a tampa de uma panela e eu coloquei em cima do pano. Só que a gente tem que ver, ó, que aqui em cima o pano fica, ó, na medida, tá vendo? E aqui embaixo também, porque a gente vai cortar. Aqui embaixo a gente vai cortar e aqui em cima também. Então, esse aqui eu usei uma tampa como padrão aí, como medida. E por essa tampa que eu usei dessa panela grande, que eu coloquei em cima do prato, tá? Ficou no tamanho certinho que eu queria. Então, todos os outros agora eu faço por esse. Então, coloquei aqui, ó. Coloquei bem no meio. Vocês podem ver que aqui, ó, tá de um lado e o outro a mesma medida. Eu vou marcar aqui com uma caneta. Peguei uma caneta aqui. Vou marcar, vocês vão marcar assim também com a tampa, tá? Vocês vão pegar uma tampa de panela, outra peça que vocês queiram para poder marcar aqui no pano de prato. Ó, tô marcando aqui com a caneta, tem que marcar bem na medida certinho, porque se ficar torto aqui, quando a gente for fazer a peça, ela vai ficar torta. Então aqui, ó, vou marcar todinho com uma caneta, toda aqui a volta do meu pano de prato, que está dobrado ao meio, tá, gente? Eu dobrei ele ao meio porque para que o pano fique mais grosso. Pronto, fiz aqui, ó, o risco, tá vendo? Nessa estampa aqui ficou bem central, mas eu vou gravar depois para vocês um outro vídeo que a estampa é grande. E aí, infelizmente, tem que cortar um pouquinho da estampa, porque ó, o pano tem que ficar assim, desse jeito. Agora, eu vou cortar aqui, ó, lembrando que ele tá dobradinho aqui ao meio, tá? Eu vou cortar aqui esse pano e depois que a gente cortar aqui o pano, já vai estar feito a base aí do suplar ou toalhinha. Então, não dá pra cortar maior do que isso, gente, porque aqui, ó, não vai ter como a gente fazer depois. E aqui, ó, tá bem na medida, então ele tá dobrado ao meio. Mas se vocês usarem um pano de prato maior, com a medida maior, então dá pra fazer aí um suplar maior. Apesar de que isso aqui a gente vai acrescentar depois o crochê e ele vai ficar num tamanho maior. Então, agora eu vou cortar aqui onde eu risquei aqui, ó, no meu pano, tá? Onde eu fiz aqui a marcação
para fazer o meu suplá, que no meu caso eu vou fazer como um suplá. Então, eu vou cortar aqui e volto para mostrar para vocês. Pronto, gente, cortei aqui, ó, que tá a parte que sobrou, tá? Essa parte aqui, teve alguns comentários quando eu posto os kits de suplá, que é muito desperdício. Então, essa parte aqui você pode utilizar depois para fazer, ó, esses pedaços aqui. Eu corto aqui, gente, e faço as alças dos aventais, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí depois em um outro vídeo. Então, eu tento aproveitar ao máximo. Desse lado aqui eu faço uma alça de avental, desse outro lado aqui eu faço outra, tá? Então, o desperdício ele sim tem, mas não é tão grande, tá? Então, aqui, ó, ficou cortadinho as duas partes, tá? Dá pra ver um pouquinho da caneta aqui, ó, as duas partes estão cortadas. Agora, como que eu faço? Eu pego essa parte aqui, ó, viro o lado direito com o lado direito pra dentro, tá? Coloco os dois lados assim, ó, pra dentro. E aqui, gente, ó, tá vendo? Tá? O lado direito com o lado direito aqui. Então, aqui eu vou e costuro. Passo na máquina aqui, tá? Aqui eu vou costuro e deixo só um pedacinho aqui aberto, para depois virar o pano e deixar ele pelo avesso. Mas, vou explicar novamente, tá? Costura assim, ele pelo avesso, deixando só uma parte aqui aberta, para depois virar o trabalho e deixar ele a costura para dentro, tá? Mas caso você não tenha máquina de costura, gente, dá para vocês fazerem o quê? Do mesmo jeito que eu expliquei, colocando o lado direito, vocês alinhavar, né? Costurar com agulha de mão mesmo, fazer uma costura, porque depois essa parte aqui, ó, ela vai ser feita o crochê. Mas eu aconselho vocês fazerem com o lado da estampa, gente, assim, ó, fazer a costura do jeito que eu tava explicando para vocês. Porque quando você fizer a costura assim, que você virar, o trabalho ele vai ficar assim, gente, olha, tá vendo? Fica bem bonitinho, ó. Mesmo que vai ter o crochê depois, fica bem bonito costurado ele pelo lado avesso, tá bom? E aí depois que você costurar pelo lado avesso, que você deixou essa parte aqui aberta, tá? Que eu falei pra vocês, aí vocês vêm e faz a costura de mão normal, com agulha normal de costura, e aí depois você vem fazendo todo em volta o crochê, que é o processo que eu vou mostrar pra vocês já no outro vídeo, tá? Que é essa parte aqui, ó, esses aqui já estão todos costurados. Eu vou começar a fazer o caseado e também fazer o barradinho em crochê. Inclusive tem o passo a passo já no meu canal Criarte Crochê Natália, mas eu quero trazer aqui para vocês novamente o passo a passo, explicando mais detalhado, tá? Então no próximo vídeo que eu vier com peças de suplá, eu já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer aqui o caseado em crochê e fazer o barradinho, e aí a gente pode deixar do tamanho que a gente quiser aqui. Deixa só eu passar aqui a medida para vocês, depois de cortado, quanto ficou aqui, ó. Tá? Ficou com 31 centímetros pela medida dos panos que eu passei para vocês. Lembrando que se vocês usarem panos de prato maior e quiser cortar maior, vai ficar maior. Para mim esse tamanho tá bom porque eu acrescento o crochê e as minhas clientes gostam desse jeito. Eu espero ter explicado bem para vocês, espero que tenha tirado as dúvidas aí de quem me perguntou e que vocês consigam fazer. Dá muito certo isso aqui, gente, é muito simples de fazer, tá? E dá pra fazer também quem não tem máquina de costura. Por exemplo, agora minha máquina tá quebrada e eu vou costurar esses aqui à mão, tá bom? E aí, se der, eu gravo pra vocês quando eu for fazer a costura à mão, mas é bem simples, do jeito que eu falei pra vocês, tá? Lembrando sempre de costurar com a estampa do lado avesso e depois vira o trabalho pra ficar com esse acabamento aqui que eu gosto bastante, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e também de deixar o seu comentário.